dia, pessoal. Meu nome é Carla Manso, sou advogada de PO e gerente de produtos aqui na CompuGraph e também sou mãe de duas meninas lindas, Isabela, de 10 anos, e a Maria Luísa, de 6, que fez agora em abril. E a gente sabe que o mercado de trabalho pode ser muito preconceituoso com as mulheres, ainda mais que são as mães, né? Muitos estigmas são colocados nas mulheres que optaram em conciliar uma vida profissional e a maternidade. Mas é claro aqui que a dupla jornada, ou quádrupla ou quíntupla, aqui como queiram chamar, porque haja jornada na nossa vida, na maioria das mamães, né? Os cuidados com os filhos, com a carreira, quando somados, podem se tornar exaustivos, causando sentimentos como a culpa. Um dado interessante é que, por essa razão e muitas outras, mulheres têm optado pela maternidade mais tarde, depois dos 40. E esse número cresceu quase em 50% nos últimos 20 anos, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, já aqui, num bate-papo gostoso, convidei a Renatinha e a Raquel para participarem e falarem sobre maternidade e carreira. Oi, pessoal. Sou a Renata, trabalho na área contábil e sou mãe do Natan e da Sofia, que hoje já são adolescentes, né? Eu tô na segunda fase da luta com os adolescentes, que são dois novos filhos, né? Adolescência, parece que a gente tem duas pessoas diferentes na casa. Eu tive eles muito cedo, o Natan com 21, a Sofia com 28, e realmente é o que a Carla falou, é muito complicado quando você tem filhos mais cedo. Bacana, Renatinha. Raquel, pode se apresentar, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Raquel, trabalho aqui na área do atendimento da CompuGraph. Sou mãe de 3 crianças, a Isabela, de 18 anos, e o Arthur e o Gabriel são gêmeos de 12 anos. Né? É como a Renatinha disse, passei uma já a fase, que foi a Isabela, que está 18 anos ali, já está, né, na fase da adolescência mais madura, e agora os meninos que estão com 12 anos, que está começando a pré-adolescência, né, como eles falam. E é desafio lidar com essa fase, né? E a gente trabalhar fora também, ter que dividir essa jornada, e às vezes a gente se cobra um pouco, mas também, às vezes, julgada, né, por optar por manter a vida profissional, mesmo após ser mãe, mas a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio aí, né, é o que eu tento fazer de alguma forma. Então, meninas, eu acho que não tem uma receita de bolo, né, assim, e cada fase de um filho é diferente, e às vezes você, Raquel, que tem gêmeos, cada um é um, né, não adianta querer aplicar a mesma metodologia, às vezes com um, que às vezes com o outro é totalmente diferente, né. Eu ainda estou na primeira fase, né, 6 e 10 anos, que ainda é aquela criança que precisa bastante de atenção da mãe, e não que os outros, os mais velhos, não dependam, mas é uma luta diária, né? Uma luta, eu não digo luta num sentido de peso, não, mas eu acho que é uma questão mais de aprendizado nosso também, porque a gente também já foi criança um dia, né? Já foi adolescente um dia, e eram outras épocas, outros pensamentos, né? E eu estava vendo aqui que estudos apontam que muitas mulheres optam por deixar seus empregos depois do nascimento do primeiro filho, né? Não foi o meu caso, eu acho que de vocês também não sei. Mas vamos saber aqui. Vocês sempre optaram por conciliar o trabalho e a maternidade? Ou em algum momento vocês falaram, não, eu vou me dedicar aos meus filhos, o trabalho vai ficar na segunda rodada? Eu não tive a opção de optar. E também acho que eu não tive muito da sabedoria, né? Hoje eu penso que, pelo menos com a Sofia, eu estava um pouco mais estabilizada, eu talvez hoje escolheria ficar com ela, né, na primeira infância, porque eu vejo que faz diferença. Mas eu sempre trabalhei, né? E eles ficaram assim, e o sofrimento do começo, assim, de voltar e deixar eles é muito difícil. Para eles também é uma, assim, eu tenho a impressão que é uma quebra, né? Porque a gente vive aqueles 4 meses ali juntinho,
e de repente você quebra isso e passa, né, 12 horas fora de casa, assim, para eles, para a criança, eu acho muito, não sei, parece que é traumático, e para a gente também, né, a gente se sente muito culpada, é difícil você conciliar e manter a cabeça no serviço. E você, Raquel, como que foi para você? Então, assim, eu sempre tive em mente que eu iria sempre voltar a trabalhar depois que tivesse filho. Eu não tinha essa vontade de parar de trabalhar. Só que depois que a gente tem filho, muda, né? A realidade, assim. Eu tinha uma visão, depois que eu tive o filho, foi outra. Eu não parei de trabalhar, eu realmente tive só aquele tempo dada a licença maternidade. Não foi fácil, né? Não foi bem difícil. Mas, assim, desde deles muito novinhos, assim, quando começou a entender dessa minha volta, eu sempre procurava deixar claro que o meu trabalho era importante para mim e que me fazia feliz também eu trabalhar. Que, assim, toda vez que eu saía de casa, eu falava, mamãe vai, mas a mamãe vai voltar, eu vou voltar para ficar com vocês. E esse tempo que eu tinha, que era curto com eles, eu sempre procurei fazer que fosse um tempo assim de bastante qualidade, aproveitar, deixava tudo de lado para poder ficar com eles, aproveitar o tempinho, que era pouco, porque a gente fica muito mais tempo fora de casa do que dentro, né? Dentro. Eu acho até que esse home office que veio, né, para as mães que a gente até na CompuGraf tem várias gravidinhas, né, que vão ser mães agora, ou as mães recém-mães aí, tá fazendo uma diferença, né, porque você consegue conciliar de uma certa forma o trabalho, a tua carreira, e a presença com os filhos em casa. Mas isso um gancho que você falou que eu queria pegar, é muito importante da qualidade do nosso tempo, né? Não importa a quantidade de horas que você fique com os seus filhos, mas a qualidade do tempo que você se dedica a eles. E é um exercício também para a gente, né? Porque quando a gente tem esse pouquinho de tempo, a nossa paciência às vezes também já foi ladeira abaixo, né? Falo por mim. Então, é um trabalho, é um exercício diário, é um aprendizado e um exercício diário constante, né? E administrar todo esse sentimento é uma coisa muito importante para você conseguir conciliar esse ser mãe, né? Ser profissional, e eu até aqui incluo outros pontos de ser esposa, de ser a filha, irmã e outras funções que a gente tem como pessoa que a gente não pode deixar a peteca cair, né? E como que foi, Raquel, para você esse sentimento de voltar ao mercado? Você já comentou um pouco que dá um aperto, tudo, mas que depois da licença da maternidade. Eu tinha que tentar, assim, eu procurava, né, manter sempre, assim, aquele pensamento positivo, assim, de que eu estava me sentindo bem, de alguma forma eu precisava também me sentir bem, trabalhando, não exercendo só papel de mãe, porque eu pensava que, de alguma forma, eu fazendo aquilo que me faz feliz, eu teria até mais capacidade de exercer a minha função de mãe, não ficar ali somente naquilo, porque eu pensava, eu não sou só isso. E aí eu tentava, de alguma forma, não ficar com aquela preocupação tanto assim em casa, tentar contar com uma rede de apoio assim bacana. Não tive muito, mas morava longe assim de todo mundo, mas eu contei bastante com a ajuda do meu esposo, que foi bastante companheiro nesse sentido, que apoiou bastante a volta. E aquela coisa, desafiar, né? Teve dias de sair de casa com bastante aperto, de chorar, de falar, ai meu Deus, a gente bate assim a dúvida, ai, será que não? Assombra a gente de alguma forma, né? Essa culpa, Sem dúvida. Assim. Não tem como. Como a Raquel falou, assim, a rede de apoio é muito importante. Porque, para mim, eu tive do Natan, eu tive a minha família, né, também, eu não tinha o Rodrigo ainda, mas a minha família morava tudo junto, assim, a gente morava no mesmo quintal, então eu tive muito apoio da Sofia também, ela ficou com a minha sogra depois que eu voltei, então isso me deu mais segurança, né, de não ficar tão preocupada, né, com o que estava acontecendo, se ela estava sendo bem cuidada, se eles estavam sendo bem cuidados ou não. Acho que isso faz toda a diferença quando você tem uma rede de apoio, para voltar com a cabeça sabendo que você pode estar ali, né, focar no trabalho,
sem a preocupação se os seus filhos estão sendo bem cuidados, que essa é uma grande preocupação que a maioria das mães, acho que todas as mães têm, né, principalmente nessa volta. Com certeza. Mas você sabe que uma vez me falaram uma coisa que é super importante. Eu senti isso quando eu fui deixar o primeiro dia na escola, que eu não tinha com quem deixar, realmente tive que deixar as duas tempo integral na escola. O momento que você deixa, você vai toda feliz deixar, né? Fingindo, obviamente, né? Você deixa feliz, empurra a criancinha lá para dentro e fala tchau, tô indo embora. E a hora que eu sentei no carro para vir trabalhar, eu desabei, assim, falei, o que eu tô fazendo, meu Deus do céu. Só que eu consegui me controlar porque me falaram assim, a gente tem um elo, né, ainda mais está chegando o Dia das Mães, é uma data tão assim importante, que Dia das Mães é todo dia, porque a gente tem um elo com os filhos que é indescritível, né, e eu sinto isso com a minha mãe também. Então, se a gente tá bem, os filhos estarão bem. Então, isso até para as mães, eu até já vi comentários e leituras em relação à própria amamentação, que é uma fase também super complicada, que às vezes tem, não tem, o nenê tem probleminha para mamar e não suga direito, e você acha que não mamou, e o peito não tem os ml quando saber se já tá bom ou não tá, é uma loucura, né? Doideira. Uma doideira. Mas se você estiver bem, o seu leite vai estar bem, tudo, parece que tudo flui, né? Uma cadeia assim. E essas coisas de sentimento da gente é complicadíssimo a gente lidar, né? Porque quando a gente vem da maternidade, vem com aquela enxurrada de hormônio, aí você volta para trabalhar depois de 4 meses, em média, das empresas, e aquele sentimento de baixa produtividade no trabalho, culpa, como que a gente lida com isso, né? Que nem vocês falaram, a gente está aqui no trabalho, focada, mas a minha cabeça está lá, será que, ai meu Deus do céu, tá com febre, não tá? Será que a sogra está cuidando direito? Será que a escola vai ligar no celular? Então, como que vocês tentam lidar com esse bombardeio aí de sentimentos? Bom, assim, é necessário ter um esforço extra aí, né? Porque para a gente tentar separar assim, esses dois papéis. Porque é difícil estar longe, mas também você quer estar dando conta ali do seu trabalho, né? Eu tentava, assim, sempre nessa volta, quando foi das 2 vezes das minhas gravidezes, tipo, pensar assim, eu vou confiar nessa rede de apoio que eu tenho, né, de alguma forma, e a partir do momento que eu estou aqui dentro da empresa, eu quero me dedicar a 100%. Então, assim, é óbvio que no tempinho que eu tiver extra ali de folga, de horário de almoço, a gente quer mesmo saber direitinho, quer ter contato, não tem como a preocupação, mas a gente não quer que essa produtividade caia, né? A gente quer tentar ali dar conta de tudo e mais um pouco. De tudo e mais um pouco, né? Eu acho que a gente tem que tentar se planejar de alguma forma antes dessa volta para que a gente fique mais tranquila, né? Eu procurava, assim, no tempo que é longo de ficar distante, assim, do trabalho, ficar sabendo dos acontecimentos, das novidades, para quando eu voltasse eu não me sentisse tão perdida, assim, das mudanças de processo na área, em contato com o pessoal, assim, da empresa, né? Mas é um esforço dobrado para não acontecer isso. Com certeza. E você, Renatinha, como é que você lida com esses sentimentos? Na volta quando o Natan era pequeno, eu ainda tive um adicional que eu tive que começar a fazer faculdade, né? Porque eu trabalhava no mercado. E daí minha mãe falou assim, tipo, 6 por 1. Né? E minha mãe falou assim, agora é a hora, ele tá pequenininho, você tem que, ou você faz uma faculdade agora para dar um futuro melhor para ele, né, para vocês, ou vai ser sempre essa vida corrida. E daí eu aceitei, abracei, ia direto do serviço para a faculdade, então eu saía de casa às 5h30 da manhã, voltava às 11h30 da noite, e ele me esperava. Ele me esperava acordado, gente. Ai, meu Deus do céu, né? Daí era terrível. Era uma alegria, né? Eu ficava super feliz quando ele estava acordado e eu chegava. Mas também era muito difícil, porque eu sabia que ele estava acordado porque ele estava sentindo a minha falta e ele queria me ver. E daí, no final de semana, né, aproveitava, nossa, saía com ele para todos os lugares, assim, para tentar aproveitar o pouco tempo que eu tinha. Né? E da Sofia eu já tive um pouco mais de tempo,
né, já estava trabalhando na CompuGraph, né, na primeira leva, e então eu tive um pouco mais de tempo com ela, já me senti assim menos culpada, eu acho, porque com o tempo, final de semana e tudo, a gente conseguia passar mais tempo junto. Mas é isso, é tentar dar maior atenção que a gente puder e tentar abraçar a árvore lá fora quando chega de casa para deixar os problemas, né, como o pessoal fala, abraça uma árvore e larga os problemas lá fora, né, para tentar passar um tempo de qualidade, que nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem essa cabeça. Com certeza. Eu acho também que é importante, quando a gente opta, né, para conseguir na carreira, é o que acho que a Raquel até comentou, né, é porque você quer, né, lógico, tem as questões de necessidade também, mas acima de tudo, é um momento que a mãe precisa, ou a mulher, no caso em si, precisa, se quer seguir mesmo uma carreira e conseguir alcançar os seus objetivos, eu acho isso super importante. E para a criança não crescer achando que o trabalho é ai meu Deus, né? Ai, minha mãe volta e volta desse jeito, não sei o quê. É para ela entender também que eu estou indo não para o matadouro, né, do serviço, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para uma carreira que eu quero trilhar dentro da companhia, seja onde você trabalha, mas é uma questão sua também, né, para um crescimento profissional seu. E a gente tenta encaixar no nosso mundo maluco, né? E eu sei que hoje em dia muitas empresas oferecem, às vezes, subsídios e são solidárias em relação às mães, tanto de primeira viagem quanto às mães que têm filhos já mais crescidos. Como que as empresas podem ser mais solidárias também com as colaboradoras que também são mães? Uma coisa que eu vejo muito, que eu sinto muito aqui na CompuGraph, é isso, de sempre que eu preciso, né, eu preciso levar eles no médico, ou preciso de alguma coisa para a escola, eu tenho esse apoio, sabe? Nunca eu tive que falar assim, eu preciso levar, né, tem uma consulta, não, mas hoje você não vai poder ir. E eu sei que tem empresas, né, eu já trabalhei numa empresa que era realmente assim, ó, esse mês não inventa de sair, não marca consulta, era exatamente assim, não marca não consulta, fica doente. Você não tem vida lá fora. Como se fosse fácil, né? A gente escolhe ficar doente. Mas a frase era exatamente essa: você não inventa nada, não marque nada, porque você não tem vida essa semana. Era essa frase que eu escutava, e assim, era terrível, né? Porque se eles ficavam doentes, assim, eu já ficava apavorada, já começava a dar aquelas crises de ansiedade, de nervoso, né? De não saber o que fazer. E aqui a gente tem essa rede de apoio, né? É muito importante quando você sabe que você pode contar com a empresa, da tranquilidade de falar assim, não, vai, leva o seu filho e você volta e faz o seu trabalho. Sim. Você tem uma maleabilidade, assim, né, do serviço, assim, de tá tudo bem, né, o seu trabalho tem que ser feito, mas você não tem que largar a sua vida, que esquecer que você tem vida, você tem, né, dá para conciliar, eu acho isso muito importante. Com certeza. E você, Raquel? Então, tem muitas empresas hoje ainda que às vezes até dispensam a mulher depois desse período aí de estabilidade que ela tem pós-maternidade, né? Eu acho que é muito triste você ficar com essa insegurança de saber que você vai voltar de uma licença maternidade e você pode ser despedida pelo fato de você ter virado mãe. Porque assim, a gente vai precisar em algum momento se ausentar, né, filho fica doente, principalmente nessa primeira infância, a criança fica muito doente, e tem situações que cabe a nós, a mãe, né, ir acompanhar, levar, e tem empresas que realmente não tem essa empatia, assim, com a mãe, né. Eu acho que essa questão, a CompuGraph realmente é muito, nunca tive esses problemas, todos os gestores, assim, que eu tive, sempre foram muito solícitos, a gente sempre teve livre acesso para falar, ó, hoje eu preciso, hoje não vai em nenhum momento. Eu acho que só isso já dá um alívio, assim, né, por coração de uma mãe, né, que precisa mesmo se ausentar.
E assim, os auxílio creche que a empresa tem também, que é uma Nossa, ajuda ajuda. muito. Às vezes tem empresas também que às vezes até estendem, né, aquele prazo da licença maternidade, né, que é obrigado por lei de 4, tem empresas que por Para conta mesmo 6, eu estende acho, né? para 6 meses, que é bacana também. Ai, Eu gente, acho que deixa é eu contar uma. um caso. Fala, Renatinha, fala. Que eu lembrei aqui, era a gente falando, quando eu fiquei grávida da Sofia, eu era estagiária na Campo Grave. Estagiário, você sabe, não tem direito de nada, né? Nossa, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus do céu, como é que eu falo isso para a Lucilene? Ela vai me mandar embora. Eu ia fazer 1 ano ainda de estágio. Eu falei, meu Deus do céu, vou ser mandada embora e tal. E fiquei naquela preocupação. Daí, quando eu contei para a Lucilene, ela falou assim: larga muito ser besta, menina. Vou te mandar Bem a embora por Lu. causa disso. Se você fosse uma má funcionária, mas você é uma boa funcionária, eu não vou te mandar embora por causa disso. Não. A gente vai dar um jeito. Né? E isso foi tão importante, né? Porque a gente sabe que, assim, em muitos lugares eu teria sido dispensada. Foi, assim, extremamente importante para mim naquela época. Nossa, não, eu ia falar, e é justamente isso, essa questão da confiança que a gente tem na empresa e a empresa também tem na gente, essa relação não tem preço, né? Porque você fala, olha, eu vou precisar sair para ir no médico, né? Além de eles não falarem nada e falarem vai, e ainda liga e fala, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então, esse carinho, esse cuidado que a empresa tem realmente com o colaborador, e no caso da Compo Gráfica, eu falo de boca cheia, é incrível, e eu acho que faz toda a diferença para a gente poder estar presente e continuar a nossa jornada tanto de mãe quanto de profissional, né? E quando a gente tem essa corrida, né, maluca de rotina e acorda e leva filho e vai, não sei o que, carreira, é muito difícil a gente também olhar para a gente mesmo, né? De ter esse nosso autocuidado, da gente tirar um tempo para a gente, de fazer uma massagem, de fazer um exercício, ou de parar e ler um livro, ver uma Netflix, que seja, né? Vocês conseguem? Vocês estão encontrando tempo? Me contem, como é que tá isso? É difícil, mas não dá para também a gente se anular, né? Eu gosto assim de praticar minhas corridas, minhas caminhadas, fazer meu funcional. Então, assim, eu meio que criei uma rotina, assim, eu falo lá em casa, eu não vou abrir mão disso, porque eu já faço tantas outras coisas por vocês, eu preciso fazer alguma coisa por mim também. E aí eu tento, de alguma forma, encaixar na minha rotina ali um tempinho para fazer isso, porque eu vou me sentir até mais disposta para cumprir as outras funções, que são as outras milhares de funções que a gente tem, né? Então, assim, eu geralmente procuro ter 2 dias da semana que eu falo, não, esse aqui eu não vou abrir mão para poder, esse horário, para poder cuidar um pouquinho de mim, né? Que é necessário. Que bom, Raquel. E você, Renatinha, tá conseguindo driblar? Olha, eu vou dizer que por muitos anos eu não tive eu não tinha essa noção de autocuidado. Então, eu me, assim, doava total. Depois da pandemia, porque casou bem assim, né, dessa questão da adolescência deles, né, da pré-adolescência deles com a pandemia. Então, eu comecei a me sentir desnecessária, porque eles já faziam tudo sozinhos. Deixa que eu passo, não precisa, eu já passei. Deixa que eu faço, não precisa, eu já fiz. Né? E eu comecei a falar assim, não serve para mais nada. E eu entrei em parafuso e entrei numa depressão mesmo, assim, foi um período bem difícil. E daí foi onde eu descobri essa questão do autocuidado, que assim, né, para mim, tava tudo certo. Eu era mãe, era profissional e tava tudo bem. E daí eu descobri essa questão do autocuidado, dessa necessidade, eu descobri a necessidade, né, de me cuidar, e hoje eu consigo, né, comecei a fazer também, estava fazendo funcional, e descobri algumas coisas que eu gosto. Final de semana, eles saíram, meu Deus, fui para um parque, passei o dia no parque, sozinha, deitei ali, né, e assim, são essas pequenas coisas que a gente consegue fazer
que ajudam bastante. Não é fácil. Não, às vezes a gente esquece, porque a gente entra no looping, né, na loucura do dia a dia, e esquece disso. Daí, opa, para. Hoje eu não vou lavar louça, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou sentar. Eu termino meu serviço e vou sentar, vou ler, vou fazer o meu devocional, vou fazer alguma coisa que eu queira fazer. Se a gente não parar de olhar para fora da caixa e falar, opa, peraí, eu tô numa vida louca e não é isso que não tá legal, né? Porque a partir do momento que você acaba se cuidando mais, você acaba tendo mais disposição e mais jeito da gente conseguir lidar com as situações aqui, né, do dia a dia. Eu acho que se a gente estiver bem com a gente mesmo, o resto... Você consegue se doar mais. Eu não entendia isso. Você fica bem para se doar. Exatamente. Bom, a gente está chegando aqui. Tem uma filha minha peluda latindo, se vocês escutarem, que eu também sou mãe de pet. A gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. E eu queria que vocês deixassem algumas dicas valiosas assim para nós mulheres e mães que estão nos assistindo, que a gente consiga encontrar essa realização profissional e satisfação pessoal. Se vocês têm algum livro, alguma dica, o que ajudou vocês, por favor, fiquem à vontade. Assim, uma dica que eu dou é não se culpem. Né? Respira quando tudo parece que está saindo do controle, respira, né? Vai dar tudo certo. Um livro que me ajudou muito nessa transição da infância deles para a adolescência foi As 5 Linguagens do Amor, dos adolescentes. Tem o de criança também, né? Mas o de criança eu não tinha lido, não sabia. Mas o de adolescente me ajudou muito a descobrir, né, que eles são indivíduos diferentes da gente e agora eles estão descobrindo uma nova fase. Então foi bem interessante. E é isso, respira, procura ter esse momento de autocuidado, né, um tempinho para você, assim, e usa a rede de apoio, marido, mãe, né, nem que seja uma vez a cada 15 dias, não sei, combina alguma coisa, porque isso é muito importante. Sai com os amigos, conversar, faz toda a diferença. Verdade. Viver, né? Essas duas, realização profissional e satisfação pessoal, acho que estão atreladas, né? Acho que a gente tem que... O caminho para chegar até elas, assim, eu entendo que seja feito de pequenas realizações, assim, pequenas conquistas. Então, acho que a gente tem que vibrar por cada uma delas, assim, seja a menor que for, assim, sempre vibrar com cada conquista, cada objetivo, porque foi através do seu esforço, né? Tanto profissional quanto pessoal, que você chegou até elas. E sonhar, a gente sempre tem que sonhar, né? Porque o primeiro passo para é sonhar. Olhar, tentar de alguma forma arrumar um tempinho para olhar para a gente, assim, porque senão a gente realmente pira, porque é muita função, é jornada, como a Carla disse, não é nem dupla, é uma jornada infinita. E a gente olhar um pouquinho para a gente. Tem um livro que eu estou lendo atualmente que é muito bacana, eu até trouxe ele aqui mostrar, que é o Cérebro Adolescente. Isso aqui já é para a fase dos meus, né? Bacana. Eu indico, é muito legal a gente entender o que se passa na cabecinha dos adolescentes. E tem um outro que eu li também quando as crianças eram bem pequenininhas, nessa volta assim para o trabalho, que era, eu até anotei aqui, faz tempo, eu nem sei se esse livro tem ainda à venda, que eu indico. Esse aqui, a mamãe foi trabalhar, mas a mamãe volta. E aí ensina a gente a lidar com essas questões. A criança é ilustrativo, eu lembro que era ilustrativo, tinha figuras assim, bem lúdico mesmo, para a gente conversar, passar para crianças historinhas assim, para ela não ficar tão tristinha assim, com a mãe saindo de casa. Mamãe foi trabalhar, mas a mamãe volta. E nesse momento não deixa de ser um momento de você estar junto com o filho, né? De estar ali explicando, lendo a historinha com ele e já contando um cenário da sua vida, né? Da sua jornada como é.
Exatamente. Bacana. Bom, meninas, muito obrigada, agradeço imensamente. A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Teria papo para mais de hora aqui, que a gente fala também mais que a boca, né? Mas essa troca de figurinhas é tão importante. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, a vocês duas. Um beijo especial do meu coração. Eu acho que ser mãe é um presente de Deus, né? É uma bênção infinita quando a gente recebe essa graça mesmo de poder gerar uma pessoa. A mensagem que a gente quer deixar aqui é que quando tem amor, as coisas fluem e as coisas vão indo para frente. Meninas, um beijo. Por favor, vocês que estão aí nos assistindo, sigam nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, Instagram, Facebook. E um beijo a todas vocês e feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães, gente. Feliz Dia das Mães, gente.